Espera de uma mãe passividade, que veja o filho ou a filha se perder, ele fique de boa, é assim mesmo, deixa seguir o caminho dele, faz a vontade dele. Não, irmãos. Débora teve uma hora que ela se levantou e disse, eu tenho que me levantar como mãe, está faltando mãe aqui, para dar direcionamento a esse povo. A igreja precisa que as irmãs se levantem como mães. Chega para quem está na igreja, novo ou velho, desajustado, desorientado, e tome esse papel e se coloque nesse lugar. Nós precisamos, meus amados irmãos, dessas mães na igreja. Não se cansem de fazer isso. A igreja da SAF está comemorando 30 anos aqui, tem umas que já têm 30 anos de SAF. Às vezes eu ouço algumas irmãs falar, pastor, eu já cansei, meu tempo já passou, deixa para outra. Não se cansem. Nós precisamos é de vocês. Vocês é que são importantes. Débora teve uma hora que foi despertada e ela disse, eu preciso me levantar aqui. Eu preciso me levantar. Não tenho dúvida de que a igreja de nosso tempo está precisando que as mães se levantem e despertem. Segunda coisa, ela guiava seus filhos com a palavra do Senhor. Diz o versículo 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era uma profetisa. Não eram comuns profetisas no Antigo Testamento. Mas Deus é tão sábio que não deixou de ter uma. E eu digo, eu estou cada dia mais me invocando com a igreja, quando a igreja começa a defender que meio que mulher não deve pregar, não pode pregar. Esse negócio de proibir mulher de pregar em culto é uma coisa da nossa instituição e não é da Bíblia. Com todo respeito, a liderança da igreja masculina, o papel de autoridade da igreja é dado aos homens, são eles que julgam, são eles os pastores, os presbíteros, os diáconos, mas não é possível que as mulheres não possam pregar a palavra de Deus. Nós temos precedentes bíblicos. E nós estamos falando aqui de uma época muito anterior, nós estamos falando do Antigo Testamento. Aparece uma profetisa aqui, uma mulher que conhecia a palavra, que conhecia a lei de Deus, e que quando tinha que tratar com seus filhos na fé, ela tratava com a palavra e ensinando a palavra de Deus. Minhas irmãs, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que não tem hoje nas igrejas é conhecimento da Bíblia. A igreja está enfraquecida, a igreja não consegue mais influenciar, a igreja não consegue mais nem incomodar, nem aproximar. Nós somos hoje uma igreja que nem incomoda ninguém, nem converte ninguém. E eu não tenho dúvida que um dos motivos é a falta de qualidade bíblica do nosso tempo, é a falta do conhecimento bíblico, é a falta do entendimento bíblico. Se tem uma coisa que essas mães precisam falar para os filhos na igreja, em casa, no dia a dia, é conversar da Bíblia, é falar da Bíblia, é contar a Bíblia. Nós vivemos numa geração altamente superficial, num tipo de evangelho que é apenas uma imagem de evangelho. Citações de frases de efeito em redes sociais, mas conhecimento profundo da Bíblia, nada. Nós precisamos que as nossas mães nos chamem a atenção e digam, vocês têm que procurar aprender o que realmente importa. Às vezes nós estamos aprendendo e dominando muitas técnicas, muitas coisas, mas aquilo que realmente importa ficou longe, que é o conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. As nossas crianças, algumas gerações, sabiam os livros da Bíblia, porque se ensinava isso até em música de escola dominical. Ia livro por livro. Havia uma centralidade da Bíblia. E nós estamos afastados e nós estamos distanciados disso. Nós temos muito conteúdo. Nós ficamos na internet o dia todo, é um conteúdo, ouve falar de religião aqui, ouve uma música ali, mas, pessoal, nós temos que ficar atentos às sutilidades do tempo.
Nessas sutilidades do tempo, pode ser que o seu tempo esteja sendo todo roubado e você não tenha tempo para parar e ler a Bíblia. Esse momento é um momento de leitura bíblica, é de atenção bíblica, é de conhecimento bíblico. E mais ainda, os pastores que estão preocupados em ensinar a Bíblia já não são mais aqueles que fazem o sucesso inteiro. A Débora, ela exercia o seu papel de mãe em Israel, a partir de profecia. E profecia aqui é o conhecimento da palavra de Deus para a transmissão da palavra de Deus. Meus irmãos, qual valor tem de alguém sentar do seu lado e ensinar a Bíblia para você? Isso é uma coisa que não tem preço. É uma riqueza que você recebe, que você não perde nunca mais. Quem teve uma mãe para poder ensinar a Bíblia tem que dar glória a Deus por isso. Quem tem uma igreja onde as mulheres saibam da Bíblia, para que quando pensar e quando relacionar, saibam da Bíblia, é uma bênção. E nós precisamos voltar a esse ponto. Nós precisamos ter as irmãs que saibam falar da Bíblia dentro de casa e com quem chega da igreja. Nós temos uma crise, meus amados irmãos, de conhecimento atualmente. Nós temos uma crise de educação atualmente. As crianças vão para a escola, elas não querem estudar porque as suas mães já não acreditam na educação. A nossa geração, nossas mães ainda diziam, estude para você ser alguma coisa na vida. Muitas da geração atual não acreditam nisso. A mesma coisa com a Bíblia. Já muitas da geração atual também não acreditam de pegar a Bíblia, de ler a Bíblia e de ensinar a Bíblia. E aí nós ficamos carentes. Porque o primeiro lugar onde você aprende tem que ser em casa com seu pai, tem que ser em casa com a sua mãe. É por isso que a igreja tem que ser uma família, onde tem uma mãe como teve Timóteo e tem uma avó que teve Timóteo, que ensinou. Quem foi que ensinou para Timóteo as Sagradas Escrituras? A sua mãe e a sua avó. Pelo amor de Deus, minhas irmãs, precisamos que as irmãs se levantem como mães, que voltem a falar da Bíblia, ensinar a Bíblia. É a Bíblia que é a base. Olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Os tempos mudam, a sociedade muda, a tecnologia avança, mas tem coisas que são sólidas, e uma dessas coisas sólidas é a palavra de Deus, e ela dá solidez. Ainda continuamos tendo necessidade dessa palavra, e de que essas mães tenham essa palavra.